Opa, então, vamos tentar resolver aqui um exercício de CCE, de RCL série, tá bom? Tentei fazer o exercício mais completo possível aqui com trocentos itens e pedindo a fase deles também, além do módulo, né? E acho que isso já ficar bem longo, porque eu não só vou resolver, vou fazer uma revisão, tá bom? E passar alguns macetes das coisas que eu pensava na hora da resolução, tá bom? Essas listas e tudo mais. E pausa o vídeo aí, tá? E tenta fazer esse exercício. Não é muito difícil, só é muito demorado, tá bom? É um exercício muito chato de fazer, mas não é nem um pouco chato de aprender não, tá bom? Vamos pro primeiro item aqui, que é esse Zzinho, né? Esse Z aqui é a impedância, tá bom? E essa bolinha aqui em cima indica que a gente quer impedância e a face da impedância. Tudo bem? É um pouquinho chato isso, mas vamos lá. Ó, digamos assim, a gente tem um referencial, tá bom? A gente tem um referencial, vou chamar isso aqui de referencial, que é onde está também aqui a resistência do resistor, tá bom? Então aqui eu tenho a resistência do resistor. E em relação a esse referencial, a resistência do indutor, que é a reatância indutiva, tá bom? A resistência do indutor a gente chama de reatância indutiva. Ela tá 90 graus assim para cima, tá bom? A gente considera que tá 90 graus para cima, que é nosso XL, tudo bem? Reatância indutiva. Em relação a esse mesmo referencial, a indutância, a reatância capacitiva, que é a resistência, assim, digamos, do capacitor, está defasada para baixo em 90 graus também, que é o que a gente chama aqui de XC, tá bom? O exercício pede esse Zzinho aqui assim, ele quer um módulo, tá bom? Da resultante das somas vetoriais dessas resistências, tá bom? O que é isso? Seguinte, ó. A gente só precisa lembrar que a resistência normal está em nível 0, tá bom? Essa abertura aqui é 0, ou seja, ela está sob o mesmo eixo do referencial. Que a indutiva está para cima e que a capacitiva está para baixo. A gente vai colocar alguns valores aqui, ó, que é isso que está no exercício, tá bom? Então, o valor da resistência do resistor mesmo é 10. Nesse comprimento aqui vale 10. O valor da resistência do indutor vale 2. A gente coloca aqui e coloca 2. Aqui está fora de escala, né? E o valor da resistência do capacitor, né, que é a reatância capacitiva, eu vou chamar de resistência do capacitor, que fica mais fácil de lembrar, tá bom? Fica mais fácil de entender, porque usar a palavra reatância, depois de dar tanto tempo a palavra resistência, acho que pode dar chute aí, então vou usar isso. A gente coloca um 3 aqui. Em física, né, a gente aprende soma de vetores e tudo mais. Seguinte, a gente tem um vetor para cima com 2 e um vetor para baixo com 3. A resultante deles é a subtração de um do outro, né? Então vai ficar aqui assim para baixo, ó. Vai ficar o vetor 3 menos 2, que é C1, tá bom? Então tem 2 para cima, 3 para baixo, 3 menos 2 dá 1. Se fosse ao contrário, se fosse 3 para cima e 2 para baixo, aí ficaria 1 para cima, tá bom? Que vai ficar 3 de cima menos os 2 de baixo. Tudo bem? Espero que seja fácil de entender, galera. E aí o que ele quer? Ele quer a resultante da soma vetorial, né? E essa resultante, lá em física a gente também aprendeu, que é simples, a gente só tem que fechar um triângulo retângulo aqui, né? Onde a gente vai ter que o R e essa resultante vetorial aqui são catetos, né? Digamos assim. E essa hipotenusa aqui é o que a gente chama do módulo da impedância do circuito, tá bom? Impedância do circuito é um jeito de dizer resistência do circuito, tá bom? Como é que a gente faz para calcular isso daqui? É uma aplicação direta do teorema de Pitágoras, tá bom? Então esse aqui é um triângulo retângulo, então esse aqui é quadrado, esse daqui é quadrado, igual esse aqui é quadrado. Então a gente tem isso no nosso formulário, tá? Eu não estou usando o formulário aqui agora porque eu quero que fique mais claro as coisas assim, tipo, da onde que elas saem, tá bom? Então o z ao quadrado, isso daqui, igual esse comprimento aqui ao quadrado, que é o valor de r, que vale 10, igual a 10 ao quadrado. Mas esse comprimento aqui, que é o valor da resultante entre essas reatâncias ao quadrado, que dá 1, né? Se a gente fizer essa conta aqui, vai dar que o módulo de Z é aproximadamente 10,05 ohm, tá bom?
Mas como ele tem esse negocinho aqui em cima, a gente precisa dar uma brincada. Porque ele quer saber também a fase, não é? E o que é essa fase, galera? Ele quer saber o quão separado tá esse vetorzinho aqui, ó, esse vetor da resultante da referencial. Então, esse ângulo que a gente vai procurar, ele vai nos dizer o quão separado o nosso vetor tá da origem, tá bom? Tem uma forma para calcular isso que é bem simples, né? Esse ângulo aqui, esse ângulo θ que eu vou chamar, esse ângulo θ é igual ao arco que tem a tangente igual cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Cateto oposto é a diferença desses vetores, então é 2 menos 3, sobre o cateto adjacente, que é o R, que vale 10, tá bom? Então vamos lá, tem um ângulo que tem a tangente igual esse lado sobre esse, né? Tem um ângulo que tem isso, a gente vai procurar o arco que tem essa tangente, ou seja, a gente vai procurar o ângulo que tem isso, né? A gente vai procurar esse ângulo. Fazendo essa continha aqui, galera, já chegar que esse ângulo é aproximadamente menos 5,71 graus, tá bom? E é menos, né, galera, porque tá para baixo, né? Se fosse para cima, né, a gente considera que o anti-horário é positivo e o horário é negativo. Então tá negativo porque o anti-horário é para baixo mesmo, tá bom? Então, para a nossa primeira pergunta aqui, que ele quer impedância do circuito com sua fase, né? Então essa impedância do circuito aí vai ser igual ao módulo dela, né? Acompanhado da fase que ela tem e a respectiva unidade de medida. A unidade de medida de resistência é o ohm, né? Bom, beleza, exercício 1, primeira parte, assim, o exercício já foi feito. Agora a gente tá perguntando aqui, ó, o I, né? Que é a corrente no circuito. Galera, a gente tem que fazer uma pequena análise lá no primeiro ano, que é assim, esse circuito aqui está em série, não é? Então a corrente que passa nele é a mesma, tudo bem? Isso é importante porque no circuito RCL paralelo, o negócio vai mudar um pouco, vai ser a tensão que é a mesma, é coisa diferente, tudo bem? Então a gente vai, nesse daqui já que a corrente é a mesma, só faz sentido achar uma corrente, não faz sentido achar corrente em resistor, indutor e capacitor, não, só faz sentido achar uma corrente mesmo. Inclusive, esse é um macete para prova, tá bom? Se de repente eu te der tensão e resistência em cima de qualquer um desses componentes, você já calcula a corrente direto do circuito inteiro. Você não precisa achar outras coisas, tá bom? Você já vai direto nisso. Um jeitinho mais fácil de pensar, tá bom? Pra você não ter que fazer muita conta e acabar perdendo tempo em hora de prova. Por definição mesmo, corrente é a divisão entre tensão e resistência, não é? Essa resistência aqui, galera, é a resistência total do circuito, que é o que a gente chama de impedância, tá bom? Então, vai ser a tensão total do circuito, que a gente já tem, que você estudar, sobre a resistência total do circuito, que nesse caso aqui é a impedância, tá bom? Fazendo essa continha, então, galera, vai ficar com 110 com fase 0 graus, tá bom? Porque eu já estudar isso. Dividido pela resistência total, que no nosso caso é a impedância, que é 10,05, com essa fase negativa aqui, tá bom? Fazendo essas contas, galera, dividindo esse número por esse, dá mais ou menos 10,95 e a fase é 5,71 graus, medidos em ampere. Para achar esse ângulo aqui, é assim, né, galera? A gente pega quando é uma divisão, a gente pega o primeiro e subtrai do de baixo, né? A gente pega do numerador e subtrai do denominador. Fica 0 menos 5,71 dá 5,71 mesmo. Tá bom? Então, segunda parte do exercício já foi embora também, que ele queria saber a corrente total do circuito, tá bom? Lembrando que só faz sentido ter uma corrente do circuito, né? Não precisa calcular as outras, porque está em série, né? Agora ele quer a tensão no resistor com fase, né? Sempre lembrando que com fase, coloquei com fase, que é fazer mais difícil, né? Que se vier mais fácil é tranquilo. Vamos lá, então a gente vai calcular a resistência, a tensão no resistor. Isso por definição é a corrente que passa vezes a resistência que tem nele, né? Vezes a resistência com fase. A gente vai lembrar, galera, que a corrente que a gente acabou de calcular é 10,95
com essa fasezinha aqui. E a gente vai lembrar que a fase do vetor, galera, por definição é 0, tá bom? Então vai ser o valor do módulo dele, que o exercício dá aqui em cima, que é 10, vezes a fase dele, que é 0 mesmo. A gente vai fazer essa continha bem simples, né? Só colocar uma vírgula para lá, isso aqui vai dar 109,5, com fase 5,71 graus. Daqui, medidas em volts, tá bom? Bem tranquilinho. Ele pede também atenção no indutor, né? Vamos calcular. A tensão no indutor é de maneira análoga, né? A corrente que passa vezes a resistência do indutor. Então, XL com fase. Corrente a gente sempre tem a mesma, né? Para o circuito inteiro. Vezes essa reatância, né? Que eu chamo de resistência, para ficar mais fácil, do indutor, que ele também dá, que vale 2, né? E aí a gente vai colocar a fase. E a gente vai lembrar que, por definição, essa fase aqui é 90 graus para cima do referencial, tá bom? 90 graus para cima. Então a gente vai colocar aqui um ângulo de 90 graus. Vamos fazer essa continha aqui. Isso aqui dá aproximadamente, tá bom? 21,9. E a fase é essa soma aqui, que dá 95,71 graus. Tudo isso aqui medido em volts, tá bom? Porque é tensão. Agora ele pede o VC, né, que é a tensão com fase no capacitor. Então vamos calcular a tensão com fase no capacitor. É a corrente que passa por ele vezes a resistência do capacitor. A reatância capacitiva, que eu já disse que chamo de resistência para ficar mais facinho. Vezes nosso XC. Isso aqui é igual, né, a corrente que a gente já achou, e porque a série é a mesma. Tá bom? Repito para ficar bem claro. Veja essa resistência, né? Que como a gente viu, por definição, ela é defasada em 90 graus. E o exercício dá pra gente que ela vale 3 ohms, tá bom? Então, vezes 3, vezes menos 90 aqui, que é a fase dela, que a gente viu ali em cima. Fazendo essa continha, galera, isso aqui dá mais ou menos 32,85. E a fase é essa subtração aqui, que dá mais ou menos 84,29 graus, tá bom? Medidos em volts. Vocês podem se perguntar assim, mas geralmente o exercício pode também não dar essa resistência, pedir para a gente calcular, não é? O mesmo pode acontecer com, subir aqui para vocês verem, com o resistor, com o indutor ou com o capacitor, né? Que é o indutor, galera, não é VR não. Com o indutor, né? Isso pode acontecer, mas a gente pode usar aquelas formas do 2πfL, tá bom? E de 1 sobre 2πfC, para achar essas resistências aqui, essas, né, reatâncias, mas que eu chamo de resistência. Inclusive, só para efeito de ficar bem clarinho mesmo, eu vou fazer isso aqui com vocês, tá bom? Que no caso eu não vou achar as resistências, mas eu vou achar os valores dos componentes, tudo bem? A gente tem assim, ó, isso aqui é fora até da proposta do exercício, mas eu vou fazer só para se cair na prova a gente tá seguro. A gente, através do formulário, tá bom? A gente tem que XC é igual a 1 sobre 2π vezes F vezes o valor do C. Então a gente vai achar o valor do capacitor aqui, tá bom? É só passar essas coisinhas para cá, tá bom? Vai ficar assim, C é igual a 2πfxc, né? E é o inverso disso. Fazendo essa continha aqui, galera, a gente vai fazer ela junto aqui na calculadora, ó. Então vai ser assim, a gente vai ter 2π, bom, vezes F, que o circuito que o exercício dá pra gente, que é 80 Hz, né? Vezes XC, que a gente também sabe que o exercício dá, que é 3, vezes 3, tá bom? Vezes 3. A gente tem isso. Só que não é esse valor, é 1 sobre isso. Então a gente vai fazer 1 sobre o valor que a gente achou. Que vai dar esse negocinho aqui, que eu vou apertar esse botão para, digamos, de engenharia aqui, para me facilitar de colocar na potência de base 10, que vai ser aproximadamente, tá bom? 663,15 vezes 10 a menos 6, então é vezes micro, né? Então, vezes microfarad, tá bom? Então esse é aproximadamente o valor do capacitor que dá essa reatância capacitiva nessa frequência, tudo bem?
Ah, fica como exercício para vocês achar o XL, tá bom? XL é igualzinho isso daqui, só que não é só 2πfl, sem ser 1 sobre, tá bom? Também tem no nosso formulário, é bem tranquilinho, tá bom? Vamos trocar de folha aqui, porque a gente tem que fazer isso mesmo. E agora a gente vai montar o diagrama fasorial. Esse diagrama fasorial, galera, pensa bem comigo, a gente tem que colocar as tensões nele, tá bom? Porque a corrente é igual para todo mundo, então a única coisa que muda é a tensão. Então a gente vai colocar a tensão nele mesmo. Então vamos fazer assim, ó. A gente tem, né, vamos fazer aqui diagrama fasorial. A gente tem nossa coisinha orientada aqui assim, ó, fazer bem grande para ficar bem fácil de ver, não ficar poluído. A gente tem nossa referência aqui, tá? Essa referência. E o ângulo dela, galera, é 0, tá bom? Junto com essa referência de ângulo 0, vamos voltar no exercício, a gente vê que temos a tensão também com ângulo 0, né? Que é a tensão V, que é a tensão total do circuito. Então vamos colocar esse V aqui, ó. Que é o V total do circuito, que vale 110 volts, tá bom? Agora a gente vamos pegar a nossa folhinha aqui pra gente ver o que a gente tem. Galera, a tensão no indutor é igual a resistência e também é para cima, tá bom? Então a gente tem uma tensãozinha aqui assim para cima. Mas antes a gente tem que fazer o seguinte, olha, a gente já tem aqui a tensão total da fonte. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é achar a tensão no resistor, que a gente já achou, né? A gente fez os cálculos aqui e deu 109,5. Com essa fase aqui, né? Tá vendo? 5,71. Então, a gente vai pegar e fazer o seguinte. A gente vai criar um vetorzinho aqui em cima, ó. Opa! Vai criar um vetorzinho aqui em cima. Que esse vetorzinho aqui representa a nossa tensão no resistor. Representa o nosso VR, tá bom? E esse ângulo aqui que a gente abriu, galera, é igual a esse ângulo que a gente acabou de achar. Opa! Que a gente acabou de achar aqui, tá bom? É o nosso 5,71 graus. Beleza? 5,71 graus. E agora lembrando também da nossa parte das resistências, porque está tudo ligado, né, galera? Essa tensão de comportamento perpendicular à resistência também tem e vice-versa, que é o que acontece aqui. A gente vai lembrar que agora a nossa tensão, ó, a gente vai fazer dois vetorzinhos assim, tá bom? Dois vetorzinhos assim. A nossa tensão vai se comportar igual a resistência mesmo, tá bom? Então a tensão no indutor vai ser 90 graus em relação à tensão no resistor, igualzinho no nosso triângulo das resistências, né, das impedâncias. E o módulo dela, galera, vai ser aquele módulo lá que a gente achou, tá bom? Que vale 21,9, tudo bem? Que é o nosso VL. Então, eu vou ver aqui nosso 21,9 volts. E para baixo, que assim, defasado de 90 graus, só que agora é negativo, a gente tem o nosso VC, não é? Que também do jeito que a gente achou aqui, ele vale 32,85. É 32,85. Tá bom, galera? Bom, é isso, tá bom? A parte do nosso diagrama fasorial, a gente esboça eles assim, né? Como que as tensões estão em relação ao referencial, mostra o ângulo de defasagem entre elas. Esse ângulo aqui é de 90 graus e esse ângulo aqui também é de 90 graus. Aqui tá meio torto, mas enfim. Vejamos agora QA, QC, QL. Galera, QA, e também falta um item aqui que é o S, tá bom? QA é a potência ativa, QC é a potência capacitiva, QL é a potência indutiva e S é a potência aparente, tá bom? No caso, se você for pegar uma matéria abaixo da, vai ter que assim, a potência reativa capacitiva, potência reativa indutiva. Eu deixo mais fácil e falo assim, que é para você aprender mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular o nosso, que em seguida aqui é o nosso QA. Nosso QA, a nossa potência aparente, é literalmente a potência aparente, galera, que a gente imagina que tem. Tipo, é a tensão que a gente tem na fonte vezes a corrente que sai da fonte mesmo. Então, no caso aqui, a nossa aparente
Não, né? Nosso aparente é o S, desculpa. O nosso QA, né? Nossa potência ativa é realmente a potência que é dissipada no resistor. Então tem que ser a potência, tem que ser a tensão que cai no resistor vezes a corrente que passa por ele, que é a mesma para todo o circuito. A potência a gente diz que ela não vai ter fase, tá bom, galera? A gente não coloca fase nela. A tensão no resistor, a gente já calculou, vale a 109,5 e a corrente total do circuito valia 10,95. Fazendo essa continha aqui, isso aqui dá mais ou menos, tá bom? 1199,03 watts, tá bom? Mais ou menos isso, tá bom, galera? A nossa potência ativa, a potência que é dissipada no resistor. Ela é ativa porque ela é dissipada no que a gente usa mesmo, que é o resistor, tudo bem? Se a gente for fazer a nossa potência no capacitiva, que é a nossa potência na reatância capacitiva, né? Mas eu chamo de potência no capacitor para ficar mais fácil, como eu já disse. É a tensão que cai nele, né? Ou seja, nosso VC vezes a nossa corrente. Fazendo essa continha, galera, a gente vai chegar assim, a tensão que cai em cima dele é 32,85 e a corrente é essa mesma. Vamos fazer essa continha, que essa eu não fiz aqui, ó. Vai dar 32,85 vezes 10,95. Então vai dar aproximadamente 395,71. O que? Watts, coisa. Não, galera, a gente vai colocar uma unidade de medida bem diferente aqui, que vai ser volt ampere reativo, tá bom? Vai chamar de VAR, tá bom? É volt ampere reativo. Isso aqui não é, como posso dizer, watt propriamente dito, tá bom? É diferente, tá bom? Aqui é 359, né? Não 395, 359 tominhas. Tá bom? Para a gente calcular o nosso QL, a gente faz a tensão no L vezes a corrente total, que eu vou deixar para vocês fazerem isso daqui, tá bom? Eu fiz dois, é do mesmo jeito, tá bom? É tipo a fórmula da potência, só que com a tensão que cai nele e a corrente total do nosso circuito. Agora a gente vai calcular aqui o nosso S, que é a potência aparente, que é a primeira vez que eu falei que eu fui errado, né? Que é literalmente a potência que essa fonte parece dar, né? Que é a tensão que sai dela vezes a corrente que sai dela, né, galera? A gente sabe que isso daqui, conforme vai passando, vai se perdendo, então a potência dissipar, a potência mesmo, ela vai sendo diminuída, né? Mas aí, digamos assim, a potência aparente, qual que é? Então, a potência aparente, que ela, digamos assim, idealmente daria um jeito de pensar, é a tensão que sai dela mesmo, que é o 110 vezes a corrente dela, digamos, a potência máxima que ela dissipa. Se a gente fizer essa continha, essa aqui se dá mais ou menos, tá bom? 1204,5 volt ampere, tá bom? Não é nem watt, né, galera? Porque isso aqui não é watt, tem a ver com trabalho, que aí que é força, deslocamento, enfim. E isso realmente não acontece, tá bom? Essa fonte ela não dá tudo isso, por isso que a gente não coloca watt, tá bom? Porque tudo isso não se transforma em trabalho, tá bom? Digamos, isso não é totalmente usado. Nosso próximo item aqui é o fator de potência. Galera, o fator de potência é muito simples. É tudo que a gente tem, tá bom? Desculpa. É o que a gente realmente tem sobre tudo que a gente podia ter. Então, o que a gente realmente tem, galera, é o nosso QA. É o que a gente realmente tem, tá? E o que a gente realmente podia ter é o nosso S. Tudo bem? Então, é o que a gente tem sobre o que a gente podia ter. A gente dividir isso aqui vai dar 0,995. Ou seja, nosso fator de potência é 99,5%. Ou seja, nosso fator de potência é muito alto. Quer dizer que pouca potência é perdida no circuito, tá bom? Acho que isso realmente aqui não é assim, né? Isso é bem menor. Mas enfim, acho que teoricamente tudo bem. Então, o nosso fator de potência é tudo, é o que a gente tem sobre o que a gente poderia ter. Tudo bem? Eu digo assim, o quão aproveitado é o nosso circuito, tá bom? Quanto maior esse número, melhor. E agora o último item é esse alfa aqui, que é o ângulo de defasagem,
Se alfa aqui é o ângulo de defasagem, se a gente olhar no nosso formulário, a gente tem isso, ele é o arco que tem o cosseno igual a P sobre S, que é o P, né, que é o que é a potência realmente dissipada sobre o nosso S, que é a potência aparente, tá bom? Esse aqui também pode ser chamado de P, que é a potência ativa, não a potência aparente, desculpa, que é a potência ativa, tá bom? É o que a gente realmente tem, que é o nosso ativo sobre o nosso aparente. Se a gente calcular, dividir P sobre S, calcular o arco que tem esse cosseno, a gente vai chegar a mais ou menos 5,46 graus, tá bom? Bom, eu não sei se isso aqui ficou muito longo, já tem quase 26 minutos de vídeo aqui. Eu não sei se ficou muito complexo, se não ficou muito bem explicado, mas eu tentei fazer do melhor jeito possível, tá? De maneira que realmente dê para entender na prova. Eu até fiz aqui uma parte extra, que só para garantir que vai ficar fácil de entender. Também deu uma explicada sobre esse diagrama aqui, que na minha opinião é o que buga, é o que é mais difícil, porque todo o resto é basicamente manipulação de uns conceitos básicos que a gente aprendeu no primeiro bimestre, de números complexos e tal, junto também da lei de Ohm, né? Tensão é igual a corrente vezes resistência. E deixa eu ver. Vou fazer agora uma pequena revisãozinha, tá bom? A gente, para calcular a nossa impedância, a gente montou o triângulo das impedâncias e fez o teorema de Pitágoras nele. Depois usamos uma relação trigonométrica no conceito de trigonometria para achar esse arco. Depois disso, foi apenas lei de Ohm, né? A gente, para achar a corrente, foi a tensão sobre a resistência total, que é a impedância do circuito. Achamos. Aqui, puramente lei de Ohm. Tudo bem? Aqui fiz uma pequena digressão sobre um assunto que pode cair na prova, que talvez caia, mas eu não sei se vai cair, né? Mas muito provavelmente vai. Aqui, acho que é aquela parte mais fácil. Essa parte aqui do diagrama fasorial, eu espero que tenha ficado claro. A gente tem o nosso referencial, que a gente adotou como zero, tudo bem? Que o nosso referencial é zero e nossa tensão na fonte, o exercício também deu que é zero. A gente calculou o ângulo de defasagem lá no exercício e aí deu 5,71, então a gente colocou essa abertura. A gente sabe que essas tensões aqui são perpendiculares a essa, uma com menos 90 graus e outra com mais 90 graus. A gente só desenhou. Aqui a gente achou a nossa potência ativa, nossa potência capacitiva, nossa potência indutiva, que é um exercício para vocês fazerem, e nossa potência aparente, que digamos é o máximo, né? Nosso fator de potência, o que a gente tem sobre o que a gente podia ter, e a gente achou também o nosso alfa aqui, que por definição é o arco que tem o cosseno igual essa divisãozinha aqui, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Eu peguei esse exercício aqui do material que está no e-mail, tá bom? Então, recomendo que vocês façam e refaçam várias vezes. Isso daqui não é nem um pouco difícil, tá bom? Isso aqui é muito fácil, só que exige uma coisa, que é braço, tá bom? Você tem que ficar refazer e aprender, porque quando chegar na prova, além de saber, você vai estar com a mente treinada, tudo bem? Bons estudos.